Olá pessoal, meu nome é Jocir Sartor e gravando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor. Desta vez trazendo um pouco sobre a pessoa do José Trigueirinho Neto, que foi sem dúvida um dos autores contemporâneos, líderes de um movimento espiritualista importante aqui no Brasil e que se destacou pela produção grande de livros que ele realizou ao longo dos anos de seu trabalho com seu grupo lá em Carmo da Cachoeira, no interior de Minas Gerais. Então, o José Trigueirinho Neto, ele nasceu ou reencarnou em 1931 e desencarnou em 2018. Considerado filósofo espiritualista, escreveu 84 livros publicados originalmente em português e muitos deles traduzidos para o espanhol, inglês, francês e alemão. Proferiu mais de 3.000 palestras gravadas ao vivo, disponíveis em CDs e DVDs. Então, acredito que muitos já ouviram falar do Trigueirinho, muitos já devem ter lido seus livros. Eu, particularmente, comecei a ler na década de 90 sobre o Trigueirinho, comecei a estudar e, ao longo dos anos, eu e o grupo de estudo na qual pertenço, passamos então a estudar as obras dele, que tem a característica de ser da teosofia. Trigueirinho era teosófico, mas com uma adição ao conhecimento, se referindo a algo mais, que foi aquilo que foi transmitido pelo plano superior, pelos amigos espirituais, onde ele passou a captar, ele e o grupo dele, informações sobre a espiritualidade, sobre a necessidade de mudança interna, a necessidade de crescimento interior, as mudanças que estavam já acontecendo no planeta e que se acentuariam já a partir da final da década de 80, e com o passar das décadas se acentuariam mais ainda. Então ele, em seus livros e depois ouvindo as inúmeras palestras que ele chamava de partilhas, ele passou então a trazer esse conhecimento, esclarecendo sobre os centros intraterrenos, intraoceânicos, sobre a espiritualidade superior, as hierarquias. Então, na realidade, o trabalho dele, o conhecimento que ele passou para a humanidade, se soma ao conhecimento que eu, em particular, adquiri através do Espiritismo. O Espiritismo, chamado também de doutrina espírita, que na verdade a doutrina espírita com a teosofia parecem antagônicos, mas quando a gente estuda mais a fundo, se observa que ambas se complementam. Há algumas divergências na maneira de interpretar certas coisas, mas no fundo, a doutrina espírita fala mais de algumas coisas, através da obra do Allan Kardec, das psicografias de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Franco, entre algumas outras. E a teosofia, iniciando com a Madame Blavatsky e todos os seus seguidores, que tem o Charles Leadbeater, Nipessan, Alice Bailey, e o Trigueirinho mais contemporâneo, que veio então a trazer todo esse impulso com o grupo dele lá de Figueira, que é o nome das fazendas que ele terminou criando com o grupo dele, lá em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. Então, esse trabalho todo feito lá nas fazendas chamadas Figueira, veio a trazer todo um esclarecimento interessante
principalmente os livros que foram lançados na década de 90 até meados da década de 2000, onde veio bastante informação sobre esses aspectos de vidas extraterrestres, vidas intraterrenas, karma, reencarnação, enfim, são tantos assuntos, né, muito amplo. E com certeza foi um grande colaborador para esclarecer a humanidade de vários aspectos e terminou sendo conhecido internacionalmente pela sua obra lá em Carmo da Cachoeira, nas fazendas, e muita gente no mundo inteiro passou a conhecer a obra dele, vieram para o Brasil, se inteiraram, participaram de alguma forma. Eu mesmo tenho alguns conhecidos que chegaram a ir lá, também colaboraram por um certo tempo nessa obra, essa obra assistencial que o Trigueirinho gerava com o seu grupo. Então hoje, trazendo mais um pouco, analisando um dos livros dele, como da última vez que eu comentei alguma coisa sobre a obra do Trigueirinho. Então hoje eu gostaria de comentar aqui sobre o livro A Cura da Humanidade, um livro muito interessante e que fala sobre, como o próprio nome diz, a cura da humanidade, a necessidade do ser humano se abrir a algo superior e também a realidade de um planeta que está aí passando por grandes transformações. Como a gente pode observar, transformações essas que envolvem a natureza, gerando catástrofes, gerando mudanças climáticas, muitas provocadas pelo próprio ser humano e outras tantas justamente porque há necessidade da transformação do planeta, porque o planeta está evoluindo, está mudando para um nível de existência, de crescimento espiritual diferenciado. Então, nesse livro, A Cura da Humanidade, ele cita: a transformação virá e a Terra já não será a mesma. Expressar uma existência de plena dedicação ao espírito é um desafio aos homens. É também um exercício de contínua transcendência de valores e de permanente mergulho em mundos desconhecidos. Então, ele comenta exatamente, esse livro é da década de 90, sobre essa transformação como um desafio ao ser humano, à humanidade encarnada, à humanidade desencarnada também, porque só pelo fato de estar desencarnado não quer dizer que o ser humano esteja mais evoluído. Mas principalmente para os encarnados que, estando aqui temporariamente num corpo físico, também sofrem o desafio das limitações da vida física, as limitações relacionadas à densidade, né, que uma vida no plano físico gera, né? E um exercício, como ele diz, de transcendência de valores. Isso é muito importante, porque o que se vê muito hoje nos dias atuais é que o ser humano não transcende a sua maneira de pensar e de sentir sobre a vida, sobre a realidade da vida, e por isso tantos conflitos, tantas angústias, tantas depressões, tantos mal-estar, tanta doença existindo nas mais variadas que surgem, porque justamente o ser humano continua com seus valores focados exclusivamente no mundo material, na vida material, na parte emocional densa, no conflito emocional,
entre as pessoas, no dia a dia das pessoas. E aí o ser humano, na maioria, não evolui, não transcende, fica focado nessa densidade e desconhece e termina resistindo a perceber que existe algo maior, que existe um plano superior, que existem seres superiores, que existem amigos maiores coordenando tudo isso, inteligências superiores, uma inteligência acima de tudo, né, que muitos chamam de Deus, a inteligência criadora. Então o ser humano termina ficando à parte de toda essa realidade, o ser humano desconhece toda essa realidade sutil, e aqueles poucos que buscam isso terminam sendo até ridicularizados, ignorados, porque foge a essa tendência da massa, da maioria, de continuar focados exclusivamente no mundo material e seus interesses. Quando eu falo material, não é só dinheiro, é também a densidade dos relacionamentos que o ser humano traz consigo ou alimenta. Então, continuando em outro trecho do livro A Cura da Humanidade, ele cita: se a energia de cura fluísse livremente na Terra, grande parte das atitudes cultivadas pelos homens dessa civilização seria reconhecida como uma violência contra eles mesmos e contra a essência da matéria que os compõe. Enquanto a maioria das pessoas se satisfaz quando realiza algo que reafirme o ego, os que aderem à cura interna experimentam uma dor profunda, não física, quando se veem repetindo padrões que não condizem com o que já lhes é dado manifestar. Então, ele cita justamente enfatizando, os amigos maiores passaram nessas instruções através do Trigueirinho e do grupo dele, esse atraso que a humanidade ainda mantém, que há séculos mantém, por que não dizer há milênios, né, de conduta ultrapassada, de conduta negativa. Então, realmente, um dia chegará no futuro em que a humanidade olhará para trás e lamentará muito essa fase, esses séculos todos de permanência na densidade, no desequilíbrio. E que nem ele cita ali, a maioria das pessoas satisfaz realizando o próprio ego e reafirmando o próprio ego. O ego vem justamente dos níveis inferiores de cada um de nós. Então, tudo aquilo que ainda um ser, ainda ou o espírito, né, de cada ser não transcendeu, tudo aquilo que cada ser traz de outras vidas, que não aceitou, que não evoluiu, que se constitui traumas, desarmonias, de fatos que aconteceram em outras vidas, e a resistência em realizar uma mudança forma o ego. E o ego, o ser traz com ele ao longo de várias e várias encarnações. Ele só vai perder o ego, cada um de nós só perderá o ego no momento que nós cada vez mais nos elevarmos, nos transcendermos, nos promovermos como seres realmente mais evoluídos, onde não teremos mais que carregar esse verdadeiro lixo mental, emocional, que forma o ego. E assim, todas as coisas que o ego considera importante, todos os apegos que o ego traz, todas as desarmonias que o ego traz, todos os desequilíbrios que o ego traz, vão se desfazendo com a evolução, com a tomada de consciência, e o ser evoluindo mais descobre que o ego é completamente negativo, ruim e só traz dor,
só traz desequilíbrio, nada mais que isso, dor, conflito, desequilíbrio. Então, para que reforçar e manter o ego, né? Para que ter o ego? Então, que nem ele cita ali, os que aderem à cura interna experimentam uma dor profunda não física, justamente porque o ser, quando ele começa a crescer, a evoluir, existe um conflito entre o ego do próprio ser que quer se manter como sempre foi, se manter na densidade, na sintonia densa, contra aquele lado do próprio ser que simplesmente deseja evoluir, se libertar da densidade, ir além, fazer algo mais, né? E viver melhor, com certeza. E quando eu digo viver, é tanto encarnado, estando encarnado, como desencarnado. Continuando mais um trecho do livro, a cura está em ato quando esse tipo de dor é sentida, pois isso demonstra que se romperam as capas que o ego usa para falsear as forças retrógradas nas quais se apoia, dando-lhes aparência de positivas. Toda dificuldade é superada quando há abertura ao processo evolutivo. Então aqui, nesse novo parágrafo, ele fala justamente dessa dor sentida, que é, como eu mencionei agora, é o rompimento com o ego, e também no momento que a pessoa rompe com o ego, ele fala em forças retrógradas, se referindo à mente humana negativa, a mente humana que não é evoluída, a mente que é trevosa, que é retrógrada. Então, no momento que nós cultivamos o ego e se apegamos a tudo que ele traz, nós estamos, na verdade, sintonizando com níveis de desequilíbrios coletivos. O Carl Jung, psicanalista Carl Jung, falava do inconsciente coletivo, né? Então, na realidade, ele traz essa ideia lá da Índia, que os hindus já há muitos milênios traziam essa ideia de que existe um inconsciente coletivo, ou seja, a parte mental, emocional, que é fruto da forma que a coletividade pensa, todos os seres humanos do planeta pensam. Então, no momento que nós temos o nosso padrão mental, emocional, energético denso, vivemos aqui no plano físico sustentando essa densidade com desarmonias, com apegos, com sentimentos ruins, nós inevitavelmente sintonizamos com a coletividade perturbada. Por isso, nos dias de hoje, a limpeza que está sendo feita em todo o planeta, removendo todas essas conexões negativas, agora nesse nível dos encarnados, para com os encarnados, já que o nível espiritual sutil, ou os desencarnados negativos já foram removidos do planeta, como eu falo em outros vídeos, explico em detalhe. Então, o que acontece hoje é cada pessoa que controla o seu ego, que não permite que o seu ego mande, seu ego faça o que quer, a pessoa está se desligando da bagagem negativa que carregou ao longo de séculos e ainda por cima ela está deixando de sintonizar com a densidade mental e emocional coletiva. E a última frase, toda dificuldade superada quando há abertura ao processo evolutivo. Então, no momento que nós começamos a fazer sintonias com o plano superior, através, pode ser de preces, através de meditação, a meditação num nível mais profundo, né, de ficar alguns instantes por dia,
sintonizados com o nível superior, a gente está dando abertura aos níveis superiores para trabalhar em nós, nossos mentores, mentoras espirituais, as equipes superiores que nos ajudam, esses seres que são das colônias espirituais, seres de luz, seres mais evoluídos, bem mais evoluídos, hierarquias que estão nas colônias espirituais, que estão nos centros intraterrenos, nos centros intraoceânicos, e que são seres que muitas vezes são cósmicos, seres extraterrestres, que muito mais evoluídos chegam à Terra para trazer essas ajudas a nós nessa fase transitória. E assim, então, à medida que nós nos propomos a nos elevar, nos propomos a meditar, a gente vai entrando em sintonia com esses seres, e aí eles podem trabalhar em nós com as suas energias de altíssima frequência para desfazer os aspectos negativos em cada um, a nível mental, a nível dos corpos mentais, mental superior, mental inferior, mas também a nível do corpo astral, que é o corpo emocional, e por último chegando ao cérebro físico, a consciência física, e que vai atuar também no sistema nervoso, na estrutura celular de cada órgão, de cada parte que compõe o nosso corpo físico. Então vocês veem que é uma coisa bem complexa, mas que depende apenas de cada um para dar essa abertura, de querer dar essa abertura, porque nada acontece de forma automática, nada acontece simplesmente de uma forma mágica. Tem que o ser querer se elevar, tem que o ser querer permitir que o plano superior atue, né? Então, outro trecho aqui: se o ser está pegado às vibrações que causam desarmonia, a liberação delas torna-se difícil ou pode até mesmo ser impedida. Por isso, a cura verdadeira está sempre ligada a expansões da consciência. À medida que evolui, o ser volta-se para níveis mais profundos e elevados, ao mesmo tempo que dá condições para que surjam novos mecanismos nos seus corpos materiais, mecanismos que lhe permitem enfocar sua energia em metas prioritárias para a ascensão da vida. Isso ocorre concomitantemente ao despertar da consciência da matéria, que passa a expressar uma vibração mais sutil, permitindo ao ser interagir de outro modo com seus corpos e com o mundo que o rodeia. É aquilo que eu falei antes, né? Você dá abertura, os impulsos superiores chegam ao ser, o ser se mantém nessa abertura, que é muito importante, não é uma coisa que se faz por um período e depois para, é uma coisa que existe necessidade de continuidade, como muitos dizem, solução de continuidade. O ser inicia um processo e mantém esse processo em andamento. No momento que ele parar, ele começa a se bloquear e ele começa a estagnar. Estagnando, energias densas o dominam, por isso que muitas pessoas desistem, por isso que muitas pessoas acham difícil, acham impossível e terminam desistindo. Só que nos dias atuais, desistir não é opção, porque termina sendo aquilo que vai levar as pessoas, vai levar cada ser ao sofrimento. E para que sofrer, né? Quando o indivíduo se reúne conscientemente ao contingente, as pessoas, né, que estão ao seu redor, que dará origem à nova humanidade, ou que partirá para a existência em planos imateriais, ele pode ver no transcurso dos fatos externos a ação de energias inteligentes guiando a existência para uma meta pré-estabelecida pela sabedoria cósmica. Então, no momento que o ser resolve evoluir, resolve se modificar, ele se alia a outras tantas pessoas, a tantos seres encarnados e desencarnados que também querem evoluir, que também querem se modificar.
e formam grupos internos, como Trigueirinho fala, grupos internos que são conduzidos por, como ele cita ali, sabedorias cósmicas. Grupos internos que são conduzidos por seres mais evoluídos, hierarquias mais evoluídas, que vão dar impulsos cada vez maiores para que esses grupos de seres despertos para uma consciência maior atinjam níveis superiores. Continuando mais um trecho, na colaboração com essas energias, dedica-se então por inteiro. Seus olhos devem estar preparados para enxergar além das aparências, para traspassar os véus de ilusão e reconhecer a verdade, mesmo onde névoas tentem ofuscá-la. Com esse despertar, abre-se-lhe a percepção do movimento dos fogos, que são energias superiores, estimulando a um maior alinhamento e sintonia com sua própria essência interna. Então, o fato de cada ser se elevar, se colocar num nível maior, viver com um padrão mais elevado, faz com que o que acontece na vida do próprio ser, a vida particular, bem como acontecimentos coletivos, passam a ter um entendimento melhor, um entendimento diferenciado, e a pessoa sai dos níveis de revolta, de indignação, de desarmonias, de desequilíbrios. Então, por hoje, para não me estender muito, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, lembre-se de dar o like, inscrever-se no canal se já não foram inscritos, e no próximo vídeo darei continuidade a esse conhecimento sobre espiritualidade. Agradeço a atenção e até a próxima vez. Até mais.